Olá, pessoal! É com muita alegria que estamos aqui começando o nosso segundo episódio do Alê Simões Cast, o épico mundo jurídico analisado pelos operadores de alta performance. E hoje aqui o nosso convidado é um amigo meu de longa data, um cara muito especial que eu conheço já há bastante tempo. Vou trazer aqui uma leitura breve do currículo dele. Entrou na faculdade no ano de 1990, natural de Porto Alegre. Durante a faculdade, realizou vários estágios em escritórios de advocacia e terminou a faculdade no ano de 1994. Na época, era datilógrafo concursado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Posteriormente, não fez a prova da OAB, porque na época não era necessário, era apenas um estágio prático, mas não tinha intenção de advogar. Acabou não fazendo, então, a questão da prova da OAB. Nessa época, né, tinha que... se o pessoal já pegava a OAB na própria solenidade, né? Posteriormente, em 1997, passou no concurso para a magistratura estadual, concurso de juiz de direito. Lá vem desempenhando diversas funções ao longo desses anos. Concluiu o mestrado em Direito no ano de 2018, iniciou a carreira como professor do curso de Direito da Ajures no ano de 2010. Está lecionando até a presente data, muitas palestras, cursos de pós-graduação e na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Atividade que lhe dá muita satisfação. Em 2012 a 2019, escreveu o livro Normas Penais e os Poderes do Juiz, com base nos estudos de mestrado. Atualmente está desempenhando a função de juiz em uma das turmas recursais cíveis aqui do nosso estado. Também está coordenando o Centro Judiciário da Solução de Conflitos e Cidadania, especializada em Justiça Restaurativa de Porto Alegre. Fábio Vieira Hertz, seja muito bem-vindo. É com enorme satisfação, alegria e honra que eu recebo aqui o meu amigo para hoje a gente, num bate-papo gostoso, esperto, trazer aí para o pessoal a tua trajetória e a gente conversar de coisas muito legais. Seja muito bem-vindo, Fábio. Então, Alexandre, é uma alegria muito grande estar aqui contigo. Fiquei muito feliz quando soube desse novo canal. Com certeza vai ser um sucesso, como tudo que tu fazes, né? Tu eras um jovem há muito tempo e já tinhas ideias muito ousadas inclusive nós somos parceiros, né, em algumas dessas aventuras. Então eu tenho certeza que vai ser um sucesso e me sinto bastante honrado de estar aqui. E o meu currículo já entregou um pouco o quanto eu sou antigo, né? Porque, imagina, eu fui datilógrafo numa época em que a gente realmente, talvez os mais jovens não saibam, mas a gente datilografava as decisões em máquinas de escrever manual. Mas isso não faz tanto tempo para ver como a gente já está indo longe na tecnologia. Mas é um prazer estar aqui contigo para poder conversar um pouquinho. Fábio, iniciando aqui o nosso bate-papo, conta pra gente como é que surgiu o teu interesse aí pela faculdade de Direito. Sempre foi um desejo? Ou era um desejo dos teus pais? Como é que foi a tua criação nesse sentido? E o que né, te fez buscar na questão da faculdade de Direito? Isso é uma questão curiosa, porque eu venho de uma família de muitos juristas, né? Eu sou filho de juiz, minha mãe foi procuradora da Fazenda, primos ministros, primos juízes, promotores, advogados, enfim. Mas, curiosamente, meus pais nunca me influenciaram em relação a isso. Eu nunca ouvi uma palavra assim de faça isso ou faça aquilo. Eu sempre gostei de escrever. Eu comecei a escrever muito cedo mesmo, pequenininho. Comecei a ler muito cedo. E então eu gostaria, quando fui fazer vestibular, eu fiquei numa encruzilhada. Eu queria alguma coisa que possibilitasse que essa minha veia literária, digamos, na época, pudesse ter um espaço. Então eu pensava em jornalismo, era o que mais me mobilizava, em publicidade, propaganda, e por último estava o direito, né? Mas alguma coisa aconteceu que eu perdi o vestibular para publicidade e propaganda e acabei fazendo direito e passei. Mas realmente, vou ser bem sincero, não estava muito empolgado, não sabia se ia seguir, mas as coisas foram acontecendo. E aí no começo da faculdade, sim, aí eu fui realmente fisgado pelo direito por algumas coisas que aconteceram, a gente pode falar adiante. Claro, claro. E esse início de faculdade, até uma próxima pergunta, né? Como é que era o teu desempenho no início da faculdade? Era um aluno
6, 7, ou tu já era um aluno 9, 10, ou já era um aluno excepcional já desde o início? Como é que era o teu desempenho? Não, eu nunca fui um aluno excepcional. Eu também acho complicado a gente rotular as pessoas, né? Porque eu acho que é possível que durante a nossa trajetória, até porque a gente ingressa na universidade muito cedo, a gente possa ir decidindo rumos que a gente vai tomar. Eu era um aluno, não vou me rotular como mediano, né? Se eu for ser fiel a essa minha concepção de não rotular as pessoas, mas como eu não era a minha primeira opção fazer direito, eu não fui assim tão entusiasmado para começar. E o começo da faculdade de Direito, ele é um pouco desafiador, né? Porque tem algumas cadeiras que realmente é complicado pra gente quando é muito jovem, né? Filosofia do direito, sociologia do direito, são matérias densas que a gente, assim, tem um pouco de... A gente quer logo saber da prática, né? Como é que acontece a coisa ali na vida real, né? Sim. Mas eu assisti um filme, Acima de Qualquer Suspeita, com Harrison Ford, em que ele era um promotor. Isso logo no começo da faculdade. E esse filme era de um autor que escrevia vários best-sellers jurídicos, o Scott Turow. Escreveu outros livros, O Reverso da Medalha, enfim. Mas esse livro me mobilizou muito porque eu vi o filme. E claro que era o Harrison Ford, jovem e tal, né? Naquela romantização de Hollywood, eu fiquei muito mobilizado com aquilo. E me lembro que cheguei em casa e comentei com meu pai que eu queria ser promotor. Ele disse, olha... Aí ele comentou com minha mãe, vamos ter um filho promotor e tal. Eu disse, não, calma, deixou... Aí o que acontece... Um dos crimes mais rumorosos do Rio Grande do Sul, até hoje, o caso Daut. Deputado Daut é assassinado na frente da sua casa, chegando, com um tiro de espingarda. E acontece um júri. Pela condição de deputado, ele foi julgado pelos desembargadores do Tribunal de Justiça e não pelo Tribunal do Júri. E foi o primeiro julgamento televisionado. Hoje a gente vê aí caso Bernardo, Boate Kiss, mas naquela época era inacreditável, né? E como eu trabalhava à tarde e estudava à noite, e o julgamento começava logo no começo da tarde, eu assistia todo dia. E aí eu me apaixonei pelo advogado de defesa. Eu não queria mais ser promotor. Queria ser advogado. E no final eu acabei sendo juiz, para ver como as coisas são, né? Mas foi bom porque aquilo me deu um grande estímulo para seguir na faculdade. Isso é interessante. Essa romantização, digamos. Sim, né? sim. E tinha um grande advogado, que era o Lia Pires. Sim. Então, realmente, ele era mais que brilhante. Eu não sei nem como rotular esse advogado, porque ele era uma pessoa de muitas luzes mesmo. Ele realmente não tinha como não se apaixonar pela figura do advogado naquele julgamento por causa do Lia Pires, né? Sim. A questão da carreira de juiz, em que momento, assim, da faculdade, ou foi após a faculdade, que teve essa virada de chave, que tu disse assim, cara, agora eu vou me inspirar no meu pai, ou agora eu vou querer essa carreira que realmente eu quero, e eu vou lá agarrar essa carreira com unhas e dentes e vou estudar para isso. Em que momento foi isso, Fábio? Isso também é curioso, porque como eu era filho de juiz, eu sabia que a vida de juiz não era nada gloriosa, não era nada de romantizada como algumas pessoas podiam pensar. Eu tinha muitas dificuldades, né? Quando nós moramos no interior, quando eu era criança, meu pai era juiz em São Borja, nós chegamos a morar no salão do júri do foro. Nós moramos um mês no chão do salão do júri. Meu pai era juiz. Nós moramos numa delegacia de polícia. Então, quer dizer, não tinha nada de romântico. Então, eu não tinha essas ilusões de que seria uma vida romântica. Mas eu trabalhava no tribunal, eu era datilógrafo, como tu falaste ali. Então, eu convivia com muitos juízes. Então, eu via, dava mais ou menos para perceber quem eram os bons juízes, aqueles que me inspiravam, e aqueles que não eram tanto. Mas o que aconteceu? Eu comecei a assistir júris e eu começava a balançar. O promotor falava... Eu ficava convicto que o réu tinha que ser condenado. Aí quando eu pegava um defensor muito bom, como o Lia Pires, por exemplo, eu ficava convicto que o réu tinha que ser absolvido. Eu cheguei à conclusão que eu tinha que ser juiz, porque eu não conseguia nem acusar nem defender, eu tinha que ficar no meio, porque eu me sensibilizava, né? Me sensibilizava com a veemência, com a oratória, com os argumentos, então eu acho que eu acabei me encontrando por aí. Mas foi tudo muito casual. Eu recém tinha terminado a faculdade... 1 ano e meio depois começou o concurso e eu fui indo, são várias fases, né? Então, é uma maratona, digamos assim, né? Hoje, digamos, naquela época começou o meu concurso, tinha 3.500 candidatos. Puxa. Hoje começa com 12 mil, 15 mil.
Então é bem mais complicado, mas já era Sim, difícil. já era difícil. Essa parte do concurso que eu queria pegar o ensejo. Qual foi o teu planejamento, né? A questão do teu concurso, né? Te formou, aí estava exercendo o cargo concursado no tribunal, trabalhava durante o teu dia, tinha finais de semana. Como é que foi esse planejamento entre exercício físico, estudos? O que que tu usava de método que fez com que tu chegasse a uma alta performance? Porque sim, né, para ser aprovado num concurso público, um operador do direito ele precisa estar assim com um conhecimento em alta performance para passar por essas fases que não são fases. Qual foi a tua receita, Fábio? Qual foi assim, ó, Alexandre, eu busquei isso e isso me ajudou muito. Conta pra nós. Hoje, em retrospectiva, eu poderia até dizer que tem uma receita, mas na época não, porque eu era muito jovem, né? Eu assumi como juiz com 26 anos, era um menino, né? Mas ainda quando começou o concurso é mais complicado ainda, porque, como eu te disse, eu não tinha sido um aluno brilhante na faculdade e vou confessar que não tinha me esforçado tanto também. A faculdade não mexeu muito comigo, a não ser alguns professores, dos quais eu recordo, assim, com professores realmente que mexeram comigo, brilhantes, enfim, que me instigaram. Então, como eu não tinha esse background de um aluno brilhante, eu fiz a primeira fase, que é a prova objetiva, sem muita ilusão. Vou fazer meu primeiro concurso, né? E até para medir onde é que eu tô nisso aí. 2 questões foram anuladas e eu passei na primeira fase. Passei ali, trôpego, né? Quando veio a segunda fase, que era para fazer uma sentença criminal e uma civil, eu fui muito bem na sentença civil. A minha nota foi uma das mais altas. E aquilo me mobilizou. Opa, acho que dá para... Eu tenho talento. Dá para avançar mais uma casinha, não sei até onde eu ia. E a partir daí, realmente, eu comecei a... Mas eu não tinha método. Hoje você abre um tutorial no YouTube, aí, um coach, enfim, você tem várias receitas, né? Naquela época não tinha isso. Sim. Então a gente tinha muito de conversar com pessoas que já tinham passado e muito de sentir. Então é interessante o que tu falou do esporte, porque eu corro desde os 15 anos. Tô com 52. Em 1985, só maluco corria em Porto Alegre. Meus amigos vinham correndo. E o que esse louco tá correndo aí, né? Da polícia, dos credores, enfim. Mas aquilo me deu uma disciplina muito grande. Correr diariamente. E foram passando as fases. As fases são realmente cruéis, assim, porque exame de QI, psicotécnico, provas dissertativas, provas práticas, audiências simuladas, enfim. Tanto é que eu brinquei que se eu rodasse naquele concurso, eu não faria mais aquele concurso, porque a gente chega, assim, num nível de esgotamento físico e mental, e eu acho que hoje é pior ainda, muito grande. No final, só para atalhar, na fase da prova oral, que você vai à banca, então, e responde questões e disserta sobre os assuntos, eu dormia 1 hora por noite. Nossa. 1 hora por noite. Isso levou 1 mês, assim, dormindo 1 hora por noite. Puxa. No máximo 2 horas. Nossa, Fábio. E o que foi dessas fases a mais difícil, de todas elas? Todas tiveram um certo nível de dificuldade. Em algum momento, a pergunta é melhor assim, tu entrou sabendo que tu ia ser aprovado ou tu tinha muita dúvida? E em que momento tu disse assim, cara, agora eu vou, mas alguma fase mexeu contigo e te tirou do prumo? Como é que foi isso? Não, eu entrei achando que eu não ia ser aprovado. Que era só um teste para medir o quanto eu estava longe, né, de ser aprovado num concurso público daquela magnitude. Mas, como eu te disse, as coisas foram acontecendo e eu fui indo, né? A fase mais difícil foi quando, no final do estágio prático, que a gente passava... Então era assim, segunda-feira fazia 2 provas dissertativas, na terça, fazia audiências, júris, enfim, despachava, sentenciava. Aí na quarta, 2 provas, 1 mês inteiro assim, full time. Todos os dias? Isso. E eu fui reprovado... Segunda a sexta? Segunda a sexta, durante um mês. E eu fui reprovado em processo civil, que era algo que eu achava que eu dominava. Mas eu achava que a nota que tinha me sido atribuída tinha sido profundamente injusta. Mas eu decidi não recorrer. Eu decidi que não ia recorrer. E algumas pessoas conversaram comigo e disseram, não, acho que vale a pena tu recorrer. Porque várias pessoas estão recorrendo, porque essa pessoa que avaliou várias pessoas mal, e enfim. E
No final nem fui eu que fiz o recurso. Fizeram o recurso para mim, eu assinei e acabei sendo aprovado naquela fase, aí fui para a prova oral. Puxa. Então essa foi a fase mais difícil, porque eu ali achei que tudo tinha acabado, que não tinha mais chance, enfim. Por isso que eu acho que é importante que a gente realmente não esmoreça porque era o fim. Eu tinha sido reprovado, porque na verdade, na média, eu estava aprovado. Mas tinha uma nota que não podia ser abaixo de 5. Eu levei 4,5, alguma coisa assim. Sim. Mas eu tinha convicção de que eu não merecia 4,5. Eu não merecia 10, não merecia 8. Mas eu merecia ali 6, 6,5. E foi o que me salvou. Porque no final eu acabei indo para a prova oral. E agora, em termos de estresse, dificuldade, é a prova oral. É a prova oral. Porque ali exige muito de um preparo psicológico, emocional, que muitas vezes o fato da gente ser muito jovem na época não te dá isso. Hoje mudou um pouco. Hoje eu dou aula para novos juízes, percorro o Brasil inteiro dando aula para novos juízes. Você encontra pessoas com 40 anos, 41, 42. Na minha época era muito, muito complicado achar pessoas com essa idade. As pessoas passavam terminavam a faculdade, já iam fazer concurso, e quem não passava 1, 2 já... Hoje não, as pessoas estudam 12 anos até passar num concurso, né? Puxa, é bem puxado. E nessa situação toda aí da fase oral, teve algum momento que tu disse assim, não vai dar, como na fase anterior, ou na fase oral não? Fase oral eu já tô mais tranquilo, relaxado, agora é só bater o pênalti, fazer o gol e correr pro braço. Como é que foi essa fase oral aí? Naquela época era bem mais complicado que hoje, porque hoje é obrigatório que as provas orais sejam filmadas. Porque isso proporciona que o candidato possa discutir eventualmente alguma questão. Recurso? Exato. E naquela época era tudo fechado. Né? A pessoa que sentava ali próximo sequer conseguia ouvir o que o candidato estava falando ali para a banca. E eu tive uma sorte muito grande, porque na véspera, e hoje tem um lado também que hoje facilita. O ponto que você vai dissertar na prova oral, ele é previamente sorteado na véspera ou 2 dias antes. Então você consegue se preparar. Naquela época era sorteado na hora. Era na hora? Na hora. Você tinha todo o edital do concurso, que é... A gente, como juiz de direito, a gente é como clínico geral no hospital, né? A gente faz de tudo. Então era muita matéria. E você tinha 30 minutos para conseguir ler alguma coisa. A sorte é que um dos temas mais importantes, que era processo civil, caiu exatamente o livro, não o livro, mas o tema do livro que eu tinha assistido de um dos examinadores na véspera. Então foi muita sorte. Por outro lado, no processo penal, que era muito importante também, porque são matérias mais importantes para a nossa carreira, tinha uma pergunta que eu brinco, que até hoje eu encontrei o examinador, é um desembargador já aposentado, muito meu amigo, depois ficamos amigos, né? E eu disse, desembargador, aquela pergunta que o senhor me perguntou lá e eu não sabia, nunca aconteceu em 25 anos de carreira, nunca me surgiu, que era a reabilitação criminal. Eu fui juiz criminal 20 e poucos anos, nunca vi isso acontecer. Mas caía na prova e ele me fez a pergunta. Me fale, ele dizia assim, você está indo muito bem, agora para fechar com chave de ouro, me fale sobre a reabilitação criminal. Bom, eu gelei. Eu não sabia nada sobre isso, porque eu desprezava tanto aquele ponto que eu nem estudei. Só que a prova oral exige isso também. Eu comecei uma frase muito infeliz. Desembargador, eu vou ser sincero, eu não estudei esse tema e eu tenho uma noção muito leiga sobre o assunto. Ele arregalou o olho, olhou para o outro examinador, e na época se fumava, ele fumava um cigarro, né? Imagina hoje. E disse assim, o guri que quer ser juiz de direito não sabe o que é reabilitação criminal? Vai ser reprovado. E eu ainda tinha 2 bancas. Então eu fui para as outras 2 bancas achando que estava reprovado. Acho que hoje as coisas não são mais assim, um pouco mais profissional, né? Mas aquilo me exigiu muito, assim. Tanto é que terminou a prova oral, eu fui me refugiar na serra e fiquei 3 dias escondido lá até ter a notícia da nota. Hoje eu me lembro rindo disso, mas na época foi bem complicado. Foi preocupante e aterrorizante, aterrorizante. Quase cruel. Fábio, bom, graças a Deus aí tu obteste a aprovação no concurso e vem desempenhando uma bela carreira. Eu digo bela porque eu venho acompanhando a tua carreira de magistrado, como teu amigo. Onde é que tu começou? Qual foi a cidade do interior do estado que tu começou na jurisdição? Isso também é uma coisa curiosa, porque era assim,
quando você passa num concurso desses, digamos que tem 50 vagas. Então, você é chamado lá um dia junto com os outros aprovados e você tem ali 30 minutos, ou acho que são menos, não me lembro, 15 minutos, para decidir, conforme a ordem de classificação. Então, você foi o primeiro colocado, você vai escolher entre todas as 50. Eu sou o segundo, me sobra 49. Eu não tinha sido muito bem colocado, mas me sobrava uma cidade bem perto de Porto Alegre, que é Sapiranga. Não é longe. E quando chegou. E você tem direito a um telefonema. Então, na época eu estava noivo, tinha direito a ligar, né? Porque aquilo ali define onde você vai passar aquele tempo próximo, né? Sim. E me sobrou, então, Sapiranga, algumas outras, assim, um pouquinho mais longe, e Jaguarão, que é lá na fronteira com o Uruguai. E eu escolhi Jaguarão. E o pessoal, não, acho que ele errou, né? Não, tu viu que tem Sapiranga? Eu disse, não, mas eu quero Jaguarão. E por que eu escolhi Jaguarão? Porque lá era vaga para um juiz só e muito longe de Porto Alegre. Então eu queria experimentar, assim, experimentar mesmo o que era ser o único juiz numa comarca, longe de Porto Alegre, ter essa, digamos assim, uma vivência mais crua mesmo do que seja ser juiz numa cidade pequena. E eu não me arrependo, porque foi um ano que eu passei lá, mas foi uma experiência, assim, muito boa, muito boa. Fui muito bem recebido, apesar de ser muito jovem. Os advogados têm essa compreensão de que você está preparado tecnicamente, mas ao mesmo tempo te falta experiência. E nunca tive problemas lá, as pessoas muito respeitosas. Acho que isso é uma coisa que existe ainda. Embora o judiciário seja um poder muito criticado, e muitas das vezes com razão, a figura do juiz é muito respeitada no interior. E isso eu experimentei, assim, não sei se é uma coisa do Rio Grande do Sul, enfim, mas foi bem interessante isso. Legal, legal. Só que na época não tinha free shopping em Jaguarão. Se fosse hoje, talvez fosse a minha primeira opção. Seria a primeira opção novamente, né? Não tinha. E depois de Jaguarão, tu veio pra qual cidade? Aí foi outra curiosidade. Eu queria ficar perto de Porto Alegre, porque questões familiares na época. E eu aceitei promoção para São Leopoldo, para ficar perto. Mas na época tinha uma regra que não existe mais também, que era o seguinte: num edital de 10 comarcas, tu tinha que aceitar 5 mais uma para ser promovido. Tá. Porque se tu aceitasse 4 ou 5, era como se fosse dizer pro tribunal assim, eu tô escolhendo para onde eu vou. Na verdade, é uma hipocrisia, porque você tá escolhendo. Mas então, eu aceitei 6 para ir para São Leopoldo. Aconteceu algo que eu também não gostaria de comentar, mas no julgamento lá pelos desembargadores, eles promoveram outra pessoa no meu lugar, ao meu ver injustamente, mas enfim, isso aí já passou. E eu acabei indo para minha segunda opção. Então todas as outras 5 opções que eu tinha colocado não eram minhas opções. Eu nem tinha visto que cidades eram. Eu queria ir para São Leopoldo, e era certo que eu ia para São Leopoldo. Mas por algumas circunstâncias. Aí eu fui promovido para Camaquã. Camaquã. Cidade que eu não conhecia, porque, enfim, quem conhece, né, a zona sul do Rio Grande do Sul, era caminho para Jaguarão, mas eu nem sabia que luz era, que cidade era aquela. Às vezes passava à noite, vinha aquelas luzinhas, mas enfim. Mas é tão curioso isso que foi a comarca, fora Porto Alegre, onde eu mais fiquei 8 anos. Então eu cheguei lá de costas, não queria morar lá. Na época minha esposa também não queria, enfim. Mas a gente acabou ficando 8 anos. Foi lá que a minha filha foi concebida, enfim. Então são essas curiosidades, né? Curiosidades, né? Puxa vida. E de Camaquã, 8 anos em Camaquã. Pra onde é que tu veio depois? Em Camaquã, então, só pra, assim, resumir, foi uma experiência muito boa, porque lá eu transitei por todas as jurisdições. Eu fiz eleição, eu fui juiz criminal, eu fui juiz de falência, eu fui juiz de família, eu fui juiz... Porque lá eu exerci todo tipo de função que um juiz pode ter, e isso me deu um preparo. Aí eu queria vir para perto de Porto Alegre, ficar perto da família, enfim. Claro. Fui para Sapucaia. E lá eu tive um momento complicado, assim, porque eu nunca tinha sido ameaçado de morte como juiz, apesar de trabalhar com presos, presídio, enfim. Mas lá eu tive um problema com políticos que eu afastei e acabei ficando 1 ano ameaçado de morte. Puxa. Foi um momento bem difícil, porque minha filha era pequena, enfim.
Mas é o que eu digo, né? Se você tem medo desse tipo de coisa, vá fazer concurso, mas não para juiz ou para promotor ou para Claro. delegado, né? A gente Sim, faz sim. parte, né? Faz parte. Faz parte. Agora, vai dizer que isso não mexe contigo como pessoa? Claro que mexe, Claro né? que mexe, não, sem dúvida. Mas sem foi uma dúvida. experiência também que me enriqueceu muito. O Ah, fato legal. de ter passado por essas dificuldades, enfim. E depois de Sapucaia, tu chegou em qual próxima Depois eu comarca? tive uma passagem muito breve por Canoas, numa vara de família, 6 meses, e depois vim promovido para Porto Alegre. Isso em 2009. 2009. Pô, já há bastante tempo. Foi me encaminhando já pro final da carreira, né? Isso é muito bom, né, Fábio? Logo tá indo pro Tribunal de Justiça aí, Vamos ver. sendo Vamos ver. promovido aí. Fábio, a questão, um parênteses aqui, entrar na tua área aqui da academia, né? Tu trilhou essa brilhante trajetória, várias cidades, absorveu uma cultura do interior que a gente sabe que é diferente. As pessoas do interior, elas são mais acolhedoras, né? As pessoas do interior, elas são mais solícitas. As pessoas do interior, elas têm uma alegria mais genuína. Eu costumo dizer isso. É muito bom quando a gente sai de Porto Alegre e a gente é recebido no interior e muito bem recebido pelas pessoas. Isso é uma satisfação, né? Eu adoro viajar com minha família, tu também, a gente trilha o interior aí e é muito bem recebido. Mas legal. Buscando aqui a questão da academia, né? Em que momento tu olhou e disse assim, cara, eu quero academia, eu quero ministrar aulas, é essa matéria que faz o meu olho brilhar, é aqui que eu vou estudar, eu vou conseguir ajudar os alunos. E durante essa questão do desenvolvimento da academia, queria que tu falasse também um pouquinho da entrada no mestrado, como é que foi essa questão do mestrado e como é que foi o desenvolvimento desse processo aí do mestrado. Na verdade, eu nunca tinha pensado em ser professor. Isso, assim, com toda sinceridade, não era algo que eu almejava. E a gente também, naquela época que eu passei no concurso para juiz, a gente foi forjado para ter uma ideia de que quem fala, de quem se expressa bem é o advogado, é o promotor. O juiz não precisa saber falar, o juiz não precisa, o juiz decide nos autos. Sim. Mas ao mesmo tempo, o que me levou para a vida acadêmica foi uma profunda desilusão com a carreira. Começou assim como tu estavas falando antes. Quando eu cheguei na Grande Porto Alegre, eu vim com aquele espírito do interior. Então, no primeiro dia de audiência, eu lembro como se fosse hoje, eu sentei para fazer uma audiência, chegaram os advogados, e eu disse, olha, meu nome é Fábio, estou chegando aqui, estou assumindo a comarca, gostaria muito de conhecer. E eu vi que eles me olhavam assim, né? Onde é que surgiu esse sujeito, né? Por que ele está se apresentando? Porque era o que a gente vivia no interior, porque todos se conheciam, enfim. E aquilo aí também me chamava a atenção, que eu entrava pro meu gabinete, passava no meio da secretaria, do cartório. Bom dia, pessoal. E os funcionários, estagiários, não chegavam nem a levantar a cabeça para me cumprimentar. E eu não via aquilo com um desrespeito. Mas eu via assim, puxa vida, né? Que estranho isso. Claro que com o tempo, infelizmente, a gente acaba assimilando esse tipo de comportamento, enfim, né? Mas o que me levou, então, para a vida acadêmica foi que eu já tinha, como eu te disse, experimentado várias jurisdições, tinha trabalhado com tudo na minha área, mas estava desmotivado, assim. Achava que muitas coisas estavam erradas no judiciário, especialmente a área criminal, né? Sim. Que a gente pode falar sobre isso também, que me levou hoje para o que eu estou estudando, né? E eu suspeitava que talvez eu tivesse me motivar, porque na época a concepção que eu tinha era que o juiz desmotivado podia ser tão pernicioso para uma sociedade como um juiz corrupto. No sentido de que, não simplesmente desmotivado, mas que a desmotivação pudesse levar a um desleixo no cuidado com que as pessoas que estão por trás do processo merecem. Sim. E eu tenho que fazer alguma coisa. Fui fazer uma especialização na Universidade Federal, gostei muito daquela coisa de voltar a estudar, não estudava desde do concurso, mas ainda assim me sentia incompleto. E aí lembro que naquela época a gente conversava muito, né? E surgiu uma oportunidade, então, na verdade, surgiu uma meia bolsa para um mestrado na Europa, em Portugal, e eu, pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Então, a meia bolsa, na verdade, era uma passagem, uma de volta e mais alguma coisa lá, mas era quase tudo por conta do candidato. E eu acabei me inscrevendo em nível de Brasil
mais ou menos como no concurso lá. Eu disse, não, deixa eu me inscrever, vamos ver onde é que eu tô, o que que eu preciso estudar mais para... E para minha surpresa, eu fiquei em primeiro lugar no Brasil na Bolsa. Puxa, que Aí eu disse, legal. não, eu preciso ir, né? Sim. E eu lembro que a gente conversava sobre isso. Eu disse, Exato. não, agora eu tenho que ir, né? Não era nem pelo dinheiro, mas... Assim, eu sempre acreditei muito nessas coisas de destino. Eu achava que aquilo tava me levando para um outro caminho que talvez fosse interessante levar. Então eu não tinha área de interesse, como tu perguntasse. Era tudo aberto. Era assim, era uma página em branco, né? Eu queria me motivar. E achava que me motivar naquele momento era estudar. E surgiu essa oportunidade de ir a Portugal e eu abracei, né? Como é que foi passar esse tempo lá em Portugal estudando, na Universidade Clássica de Lisboa, uma das universidades aí mais prestigiadas do mundo do direito, né? Um berço aí de enormes juristas aí. Como é que foi estudar lá, conviver com operadores do direito de vários lugares do mundo? E de vários lugares do Brasil também, né? Que vão para lá realizar os seus estudos. Conta um pouquinho para nós, resumidamente, como é que foi essa experiência lá de morar em Portugal e estudar lá? Olha, eu diria que é tão complicado falar sobre isso porque é um misto de realização profissional e pessoal, né? Sim. Como tu bem sabes. Na verdade, como eu disse, eu não sabia o que me esperava, né? Mas foi uma experiência fantástica, né? Porque, para além do mestrado em Direito, eu acabei conhecendo pessoas de todos os lugares do mundo. Então, sábado eu ia jogar futebol na universidade e o futebol era em inglês, né? Então, para todo mundo poder se entender, né? Tinha que pedir para passar a bola em inglês, dizer que estava impedido em inglês. Então, era russos, alemães, italianos, enfim, americanos, norte-americanos, enfim. Mas o mestrado foi muito difícil, porque tinha toda aquela situação de me adaptar a um país que, embora a língua seja igual, né? Na verdade, não é igual, é parecida, né? Tinha toda essa situação de... na verdade, o que acontece? Os europeus, sejam portugueses, alemães, enfim, eles são muito exigentes num curso de mestrado, de doutorado. Eles não vão te aliviar. Se eles disserem que dizer na tua cara que o teu trabalho tá uma porcaria, eles vão dizer, né? Eu lembro de apresentar um seminário lá em que o professor perguntou assim, mas por que não colocou nenhuma jurisprudência em alemão no original? E eu suando frio, né? E ele disse, então o senhor não fala alemão? Eu disse, não, professor, eu não falo. O senhor quer fazer um mestrado em direitos fundamentais e não fala alemão? Os caras que inventaram, assim, batendo na mesa, na frente de todo mundo. Nossa. Bom, mas isso é bom, porque te forja um pouco mais longe, né? Então alguém me deu uma dica, olha, tem essa obra em espanhol, vai a Madrid. Bom, eu cheguei em casa, comprei uma passagem, no outro dia eu estava em Madrid para comprar os livros, enfim. Então isso foi me empurrando para frente. Acontece que no primeiro mês eu tenho 45 artigos já traduzidos. Eu tenho 70 e poucas páginas dos meus papers já escritos. E o meu notebook é furtado em Lisboa. Eu vou sair para jantar com um amigo português. O notebook era do tribunal, estava em carga comigo, então ele não permitia, por uma questão de segurança, que eu fizesse backup dos artigos. Então eu dizia, quando eu chegar no Natal, em Porto Alegre, isso era outubro, novembro, eu vou ao tribunal, faço backup. Antes disso ele foi furtado. E eu perdi tudo que eu tinha. E aquilo me deu um bloqueio absurdo, assim, porque eu levei uns 40 dias até que eu conseguisse entrar numa biblioteca de novo. Foi quase um trauma, assim, porque... Puxa, imagina. Pra gente que tá acostumado, Sim. né? Eu tinha traduzido 45 artigos. Nossa. E perdi tudo. Mas aquilo também, como eu disse, acabou me dando uma grande força, né? Então foi uma experiência... E também eu já estava passado de idade, né? Como eu tive que trabalhar, não tinha... meus colegas brasileiros do mestrado tinham 27, 28, 29 anos. Eu era o cara ali de 42, 43 anos. Mas foi muito bem aceito e era engraçado, porque quando a gente se reunia, eles diziam que eu ensinava coisas para eles. Na verdade, eu estava contando da minha vida, mas eles, como mais jovens, acabam tiravam disso um aprendizado. Foi uma experiência fantástica. Durou um ano só, mas foi muito bom. Fábio, na jurisdição, tu já julgou inúmeros processos ao longo da tua carreira. Poderia citar um ou dois casos que tu julgou e tu disse assim, cara, esse caso marcou
marcou na minha memória e marcou de forma positiva. É por isso, por isso e por aquilo. Um ou dois casos que tu tenha julgado, que tu tenha, sabe, essa sentença aqui eu me inspirei mais para elaborar ou mexeu comigo de uma forma mais humana. Poderia citar isso para nós? Uhum. É difícil porque a gente lida com tantos sentimentos e histórias, né, das pessoas. Mas eu poderia citar assim, eu há muitos anos já venho trabalhando com juízes novos, como eu disse, né, Sim. do Brasil inteiro, daqui, enfim. Então, às vezes mais do que conhecimento, quando a gente vai conversar com eles, é passar um pouco isso da experiência, né? Então tem um caso que eu disse para uma turma uma vez que tecnicamente eu não sei se eu estava correto na decisão, mas do fundo do meu coração eu sabia que eu estava certo. Era um caso de... Como é que eu vou explicar isso? Tem uma figura chamada adoção à brasileira, que é o seguinte, uma família... Por exemplo, uma família tem uma empregada doméstica, essa empregada doméstica já tem vários filhos, não tem condições de criar um dos filhos, e entrega para esses patrões, digamos, e eles vão e registram como se fossem filhos deles. Isso acontece até num... Hoje é mais difícil, porque a criança tem que sair do hospital já com uma declaração de nascido vivo, com alguns dados, enfim. Mas ainda acontece, no interior ainda acontece. E esse era o caso. Era uma pessoa no interior que tinha acontecido exatamente isso. Puxa. Eles tinham uma diarista que não podia criar essa criança recém-nascida. Era um casal que queria muito ter filhos, estava na lista de adoção, mas aconteceu isso. Eles registraram a criança como filho. E um dia a moça se arrependeu e foi, digamos, denunciou o que tinha acontecido. Só que isso já fazia 3 anos que a criança estava com esse casal. Que era um casal muito bem estruturado, enfim. Ela era professora do universitário, o marido era empresário, enfim. Essa situação vem à tona e o promotor, querendo, digamos, fazer a coisa certa, porque isso é proibido, né? Essa adoção brasileira, obviamente que é proibido. Você tem que se habilitar à adoção, ficar esperando, enfim, até que receba uma criança. Ele pediu a busca e a apreensão dessa criança para que fosse devolvida para a mãe biológica. Puxa. Porque isso seria um crime. Sim. E na época, minha filha era pequena ainda, tinha um pouquinho mais de idade que essa criança, mas digamos que aquilo mexeu muito comigo como pai, né? E eu achava que não era justo fazer justiça destruindo a vida daquela criança. Não que voltar para a mãe biológica significasse automaticamente destruir, mas ela tinha vínculos, a gente sabe, né? Uma criança com 3, 4 anos já tem os vínculos com os pais, com a família com a qual está convivendo, né? Eu sei bem com o meu que está com 3 anos Exato. e meio e que é uma alegria. Então aquilo era... eu lembro que eu fui pro final de semana para decidir isso e não dividi com ninguém. Assim, guardei, aquilo mexeu demais comigo, mas eu tinha que achar uma solução jurídica, eu não podia simplesmente decidir pelo coração, né? Então eu disse, olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando olha para a criança e adolescente, olha como se ela fosse única no universo. Sim. Então aquela criança ali, claro que eu não vou dizer o nome, mas o nome daquela menina ali, ela é como se tivesse num palco, um canhão de luz em cima dela, e o juiz tem que olhar para ela. Perfeito. Então eu não podia usar a vida dessa criança para justificar um erro que adultos tinham cometido. A mãe tinha cometido e os pais adotivos. Então para mim só importava o bem-estar dela. Perfeito. E então eu acabei não dando a busca e apreensão e fiquei muito preocupado porque o promotor recorreu ao tribunal e eu fiquei muito angustiado esperando que o tribunal decidisse. Assim, com muita expectativa de que o tribunal não porque ia reverter minha decisão, isso faz parte, mas o que poderia causar para aquela menina. E o tribunal manteve a decisão. E um dia, era o meu último dia, e isso eu não entendo como essas coisas acontecem na vida da gente, né? Era meu último dia na comarca, eu já estava há 8 anos na comarca, e eu recebo uma carta. E era uma carta com várias fotos dessa menina, e começava assim, Dr. Fábio, eu imagino que seja muito difícil ser juiz, especialmente como na situação da menina, né? Muitas vezes fechar uma porta
Ou abrir uma porta significa fechar outra e assim dilacerar vida. Era uma carta muito bonita, Nossa. mas calhou que eu recebesse no dia que eu estava indo embora da comarca. Puxa, Talvez eu nunca recebesse essa carta. é verdade. E recheada de fotografias da menina, super feliz com a família. Isso. Então, é como aquela parábola, né? Que a menininha que tá ali pegando as estrelinhas do mar e devolvendo pro mar, né? Que passa, né? Passa o homem e diz, né? Mas o que tu tá fazendo? Ah, eu tô salvando essa estrelinha. Não, mas tem milhares de estrelinhas, né? Que diferença faz, né? Então, para essa aqui faz toda a diferença, né? Sim. Então, sempre assim que eu tentei trilhar minha carreira, olhando para, tentando ver o sofrimento, o que as pessoas têm por trás daquela questão. Então, esse processo eu destaco porque era uma pessoa só envolvida, que na verdade envolve muitas, né? Sim, sim. Mas foi assim. Então, a minha carreira sempre foi marcada por sensibilidade. Sempre procurei focar Muito dessa bom. forma. Mas não existe nenhuma solução fora do direito, né? Às vezes a gente quer decidir com o coração, mas o direito tem que entrar, né? Não, Essa é a perfeito. grande dificuldade, às Claro, vezes. claro. Não, Fábio, o caso, eu aqui, me emociona, né? Eu fico emocionado de escutar um caso desses aí. É um caso que mexe com a gente e, sem dúvida, decidir com amparo na lei, mas por todo o contexto humano que se coloca ali, é uma coisa que traz uma grande preocupação em tentar buscar a melhor decisão, né? A decisão que vá trazer o bem-estar do menor, né? Nesse caso aí, não, perfeito. E aí entra aquela questão que eu estava falando da desmotivação. Agora, um exemplo para mostrar o que eu queria falar com desmotivação. Se eu tivesse desmotivado a ponto de simplesmente olhar esse processo tecnicamente, Sim. talvez eu decidisse conforme o promotor queria, ia causar uma tremenda infelicidade. É essa desmotivação que eu falo. Não, perfeito, perfeito. Fábio, tu já tá nas turmas recursais aqui há algum tempo. Com certeza tu já viu vários advogados aí realizarem sustentações orais. A pergunta é bem técnica, assim, até para dar um conselho aos profissionais que realizam sustentação oral. O que te chama a atenção numa sustentação oral? O que o advogado fala e se posiciona que tu diz assim, cara, isso é muito bom, isso faz com que eu analise e colegas meus também pensam da mesma forma, ou coisas que numa sustentação o advogado faz e tu diz assim, isso não tá trazendo nenhum elemento aqui que tá me auxiliando nessa situação. A questão da sustentação oral, o que mexe contigo na hora daquele momento? E para além disso, eu tive uma experiência de ter trabalhado no Tribunal de Justiça, né, com desembargadores. Eu fui juiz convocado lá numa Câmara Criminal. Ah, perfeito, Então, exatamente. Também tive essa experiência. Tive essa experiência. Primeiro que eu diria é o seguinte, Alexandre, e isso eu digo para todos os meus amigos advogados. Quando puderem e se acharem conveniente, façam sustentação oral. Eu me chama a atenção quando o advogado se preocupa com aquele processo, e a razão que ele vai ter para se preocupar é a razão dele, não é minha, é Claro. dele, do cliente. Mas eu acho que é um capricho a mais, que na verdade não é um capricho. Acho que é uma maneira de o advogado valorizar aquele processo. A primeira coisa que me chama a atenção, eu acho que é o que, do outro lado, é o anseio do advogado quando vai para uma audiência, enfim, com o juiz. Sim. Tomara que o juiz tenha lido o meu processo, né? Porque, na verdade, para o advogado, aquele processo não é que seja mais importante, mas o juiz ali vai ter vários, né? E naquele momento, para o advogado é o mais importante. Então, me chama a atenção primeiro o seguinte, o quanto o advogado domina aquele caso. E ele consegue expressar isso numa sustentação oral de 5 minutos. Ele consegue. O bom advogado consegue. O segundo não causa uma boa impressão o advogado ficar todo o tempo se desculpando, usando o tempo. Desculpa usar o tempo. Não, o advogado está ali para isso. Eu aprecio mais aquela sustentação no advogado, a sustentação oral do advogado, que ele está confiante. Que ele tá assim, eu tô no meu lugar, aqui é meu lugar, eu tenho o direito de falar. E porque eu não vejo que é uma coisa respeitosa ficar pedindo desculpa todo o tempo. Não, cada um tá no seu lugar. Então, eu não queria usar essa expressão, mas eu não gosto daquele advogado que baixa a cabeça. Entendi. Eu gosto do advogado confiante, né? Isso não quer dizer arrogante, quer dizer confiante. Ou seja, eu conheço do que eu tô falando
E outra, aquele que consegue ser sucinto, não no tempo, mas chamar a atenção daqueles aspectos que realmente são importantes. Porque o advogado que domina o caso e domina a matéria, ele sabe quais são os aspectos importantes. Ele sabe como aquela turma, aquela Câmara decide, ele sabe como aquele relator decide. Então ele não precisa gastar tempo lendo jurisprudência, enfim. Mas ele tem que ir naqueles pontos que são... eu nunca fiz uma sustentação oral, né? Então, né? Eu tô falando do outro lado do balcão. Mas essas são as boas impressões que eu tenho. Assim. Não, mas essa é exatamente a ideia, Fábio, que a gente tem de perguntar. Eu já fiz algumas vezes as sustentações orais no tribunal, e o preparo, e o tempo, e o ensaio, e eu não tenho aqui vergonha nenhuma de dizer que eu tenho certeza que outros colegas realizam, muitas vezes um treinamento na frente do espelho, claro. Uma memorização dos aspectos mais importantes do processo. Mas isso é preparação, né? Exatamente. Isso quer dizer que você está valorizando o caso, né? Perfeito, é exatamente isso. E chegar lá e trazer de uma forma sucinta o que é mais importante. Ó, é isso, é isso, é isso. Os fatos são esses, as provas são essas. Pelo provimento do recurso ou pela manutenção da decisão anterior e vamos embora. Uma pergunta. Nesse ao longo do tempo aí, seja no júri, ou seja nas turmas, ou até no tribunal, quando tu esteve fazendo a substituição, cita pra mim 2 advogados que tu olhou e disse assim, cara, esse cara é bom. Que sustentação épica. Esse cara aqui, ó, domina, e eu vi ele fazendo isso 1 ou 2 ou mais vezes, ou apenas uma vez. Teria 2 nomes que tu te recorda, assim, 2 profissionais que tu viu a sustentação e tu diz assim, ô Alexandre, ontem sustentou um cara que era, o cara tinha o domínio da situação. Eu vou te dizer, isso é muito pessoal, mas claro. Eu considero que na minha carreira como juiz, eu aprendi muito mais com os advogados que com os juízes. Porque, em regra, a gente trabalha sozinho. Nos últimos anos não, né? Trabalhando no colegiado, mas em regra a gente trabalha sozinho. Quem provoca a mudança das decisões da jurisprudência são os advogados. Perfeito. Seria muito difícil escolher 2, porque, puxa vida, já vi vários. Tantos grandes advogados. Mas assim, para homenagear um da antiga geração e um da nova, eu referiria o professor Amadeu Weiman. Acho que já passou dos 90, continua trabalhando. Agora mesmo, atuou no caso Kiss, eu acho, num desses processos rumorosos aí. E uma vez eu visitei ele no escritório, antes de eu ser juiz, enfim. Um amigo meu era estagiário dele e nós fomos lá tomar um café. E eu fiquei impressionado como esse homem lia. E ele dizia uma frase assim, nenhuma situação me causa temor num processo, num júri, numa sustentação oral, porque eu leio tudo. Eu fiquei impressionado com isso. E aí eu vi como era importante, né, e ele falando, né, eu não tive a oportunidade, infelizmente, de trabalhar junto com o professor Lia Pires, mas ele realmente, eu acho que foi o maior de todos. E da nova geração, porque eu acho que faz um pouco o meu estilo, o Jader Marques. É um amigo pessoal, mas não por ser amigo, né, eu acho que ele é muito técnico, mas ele consegue, porque ele atua na área criminal, e eu acho que é ali que as paixões têm mais essa... Eu desconheço muitas vezes áreas do direito que sejam mais técnicas, não trabalho com isso. Mas no direito criminal é muito importante você conseguir demonstrar paixão e ao mesmo tempo demonstrar que você tem um conhecimento técnico. Eu acho que o Jader faz isso muito bem, então acho que esses 2 nós estamos de bom tamanho. Não, sem dúvida. O doutor Jader, eu acompanhei um júri dele na Unicinos, eu ainda era estudante, e eu fiquei impressionado. Na época ele era um jovem advogado, hoje ele já é um advogado, né? Com mais experiência. E ele é impressionante no desenvolvimento, na oratória dele, ele é muito bom. Fábio, entrando na magistratura aqui, tu tem vários colegas, e eu tive já a grata satisfação de conhecer vários colegas teus aí, nos nossos encontros, que são pessoas excelentes, mas eu queria saber tecnicamente, eu queria o nome de um
colega teu e de uma colega. Um homem e uma mulher que tu diz assim, bah, Alexandre, esse juiz e essa juíza, bah, são alta performance. Eles me chamam a atenção pela forma de trabalhar, pela disciplina, pelo foco, pelas decisões. Tu teria dois colegas que te chamam a atenção, assim, de uma forma positiva, uma juíza e um juiz hoje aqui no estado? Bom, eu teria vários, né? Mas eu vou, assim, ouvindo a tua pergunta, em relação à mulher, eu vou usar um critério mais de homenagear a trajetória dessa pessoa. Depois de muitas décadas, ela foi homenageada pelo Tribunal de Justiça semana passada, porque ela foi a primeira mulher a ser juíza no Rio Grande do Sul e a primeira desembargadora. Puxa. E ela reclamava que, na época, não havia banheiro feminino. Então ela era desembargadora e não tinha banheiro feminino no Tribunal de Justiça que ela pudesse usar. E aos poucos ela foi quebrando essas barreiras. Ela teve muitas dificuldades na carreira pela questão da época. Hoje certamente seria diferente, né? Hoje, se nós não somos meio a meio em termos de gênero na magistratura, nós somos quase isso. E eu tenho certeza que as mulheres vão acabar superando numericamente. Que é a Maria Berenice Dias, né? Sim. Que depois da magistratura ela acabou encontrando um espectro de atuação que é na defesa da causa LGBTI+, enfim. Mas a trajetória dela me impressiona, assim, porque você ser juíza mulher hoje é uma coisa, mas você ser lá em 72, em que as mulheres... Quando ela dizia que ia fazer concurso, as pessoas riam na cara dela. Era mais fácil ser astronauta do que... Então, nesse sentido. E no sentido técnico, o magistrado jovem, mais jovem que eu, inclusive. Então, quer dizer que a admiração não tem muito a ver com isso, né, com a história da pessoa, que é o Maurício Ramírez. É um juiz que hoje está na corregedoria. Ele realmente, academicamente, ele é muito acima da média, muito acima da média. Ele é aquele tipo de sujeito que é capaz de escrever sobre júri com o mesmo brilho que vai escrever sobre precedentes lá no Código de Processo Civil. Acho que quando ele chegar ao Tribunal de Justiça, o nome dele vai começar a ficar mais evidenciado. É um juiz realmente diferenciado. A tese de doutorado dele na Faculdade de Direito de Lisboa, em que eu frequentei, recebeu nota máxima. Puxa. O que é praticamente impossível naquela universidade. Então, cara, isso aí mostra... Sem dúvida. Então, ele é bom como juiz e é bom como professor. Então, e eu sempre tive, assim, nós somos bem parecidos, né? Eu sempre tive essa coisa de também admirar os professores, não só os magistrados. Me inspirei por isso, né? Sim. Então, nele eu vejo isso, E ele é jovem, então ainda tem muita coisa para viver ainda. Fábio, ao longo da tua trajetória, a gente tem visto aí uma grande evolução, né, em diversos aspectos. E vem trazer aquela pergunta: o sucesso é treinável? Porque hoje a gente analisa aí a tua trajetória, desde a época da entrada na faculdade, a passagem pelo concurso, a entrada no mestrado, as várias comarcas em que tu trouxe o teu trabalho, em que tu foi aprendendo a cultura dessas cidades e que fizeram com que tu pudesse evoluir como julgador e te trouxessem mais elementos pessoais ainda a proferir decisões melhores ainda. Tu acha que o sucesso é treinável? Eu acho que sim. Tomando por base, assim, eu não vou me colocar em primeira pessoa porque eu não me considero uma pessoa de sucesso, enfim. Mas com base no meu background da faculdade, que não era de um aluno brilhante, eu descobri, não que eu pudesse ter sucesso, mas que eu pudesse avançar e abrir portas que talvez eu achasse lá atrás que eu não tinha condições. Acho que muito se deveu ao fato de que eu sempre tive muita humildade, aquela coisa que o Humberto Eco fala, né, de subir no ombro do gênio para poder olhar um pouco adiante, né, de saber das minhas dificuldades. Eu acho que a primeira coisa é reconhecer quais são as tuas limitações. Eu sempre conto para os juízes novos uma passagem e pergunto para eles, e normalmente eles ficam divididos em relação a que solução tomar. Eu estava numa comarca em que havia um processo criminal contra políticos, e era um processo muito complicado, e havia advogados, assim, grandes advogados do penal empresarial de Porto Alegre, do que faz o político também, e havia um defensor dativo,
que era um advogado que chegou de bicicleta no foro, nunca me esqueço. Eu tava fazendo audiência, dava para enxergar, ele chegou lá de bicicleta. Porque ele defendia um laranja, era alguém que não era político, mas tinha sido colocado no meio. Sim. Quando começa a audiência, e eu tô abrindo a audiência, e um dos advogados diz assim, é pela ordem. Eu aleguei prescrição nesse caso, e nas alegações preliminares, e Vossa Excelência não examinou. A gente mais experiente, né, enquanto vai ali conversando, já vai abrindo o processo para ver se era aquilo mesmo. E eu realmente me dei conta que eu não tinha examinado aquilo. Não tinha como prosseguir. Porque se tivesse prescrito, acabava o processo para todo mundo. Perfeito. Ou para a maioria deles. Qual a solução mais fácil? Vista o Ministério Público. Achei que seria uma baita sacanagem, porque o promotor não viu, eu também não vi. E aí eu usei a frase que para muitos foi um grande equívoco, mas eu hoje estou convicto que foi a coisa certa. Doutores, realmente eu não examinei e eu não sou um especialista em prescrição penal. Eu só ouvi aquele burburinho assim, né? O juiz confessando que não conhece uma matéria que ele deveria conhecer. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou servir um café aqui, em 15 minutos eu vou para o meu gabinete, vou estudar essa matéria, porque eu tenho ali acesso à jurisprudência do STJ, eu tenho minhas obras de doutrina, e vou resolver. Eu não vou resolver em cima da perna, como se diz, né? Eu quero decidir bem. E alguns advogados não queriam que eu decidisse ali, faz parte, né, do jogo do advogado. Sim, a pressão. Eu fui, voltei, decidi. E quando saíram todos, depois da audiência, a audiência seguiu, né? Então, pelo visto, eu rejeitei a preliminar e segui o processo, ouvi as testemunhas. E esse advogado mais simples me pegou pelo braço, era um senhor idoso, assim. Disse, eu nunca tinha visto um juiz dizer que não sabia alguma coisa. Eu disse, não, mas eu não sei mesmo. A gente não sabe tudo, né? Em regra, esses advogados que estão aqui sabem muito mais que eu, porque eles são especialistas, né? Mas então, o que eu digo com isso? Saber quais são as tuas limitações, né? Então acho que isso que me levou a ter esse espírito de... Porque a tua pergunta exatamente foi sobre... Se sucesso é treinável Sucesso. E realmente tu trouxe essa explicação aí, trazendo esse teu exemplo e também mostrando uma grande humildade em reconhecer em determinado momento que tu precisaria de um pouco mais de tempo, alguns minutos, para que pudesse trazer a melhor decisão, para que tu pudesse te amparar de argumentos, para que tu pudesse treinar uma decisão, para que tu pudesse buscar elementos que te trouxessem algo que fosse convincente, né? Mas como eu vejo isso? Para mim, a humildade é o contrário da arrogância. Mas, por outro lado, eu sempre me preocupei em ser um pouco ousado em relação a dar um passo adiante na minha carreira. Até nessa busca constante de motivação. Perfeito. Então, por exemplo... hoje eu trabalho, talvez a gente vá falar sobre isso, com uma área do direito, que não é uma área do direito, é uma área das ciências humanas, ela não é do direito, que se chama Justiça Restaurativa. Sim. E ela nasceu na América do Norte e na Oceania. Então a maioria da doutrina importante é em inglês. Eu cheguei aos 50 anos e não falava inglês fluentemente. Isso virou uma barreira para mim, porque eu queria muito seguir, eu queria poder participar de um congresso no exterior, dar uma palestra, poder participar de um grupo de trabalho, enfim. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia aprender inglês depois dos 50 anos, com 49, 50 anos. Passei quase um ano com um bloqueio, não tem como aprender, eu tinha que ter aprendido isso antes, eu não vou conseguir aprender, não tem como. E eu aprendi. Então, isso responde. Eu acho que o sucesso tem a ver com o que tu enxerga que é sucesso para ti, com base no teu propósito. Meu propósito não era... Falar inglês não era o propósito último. O inglês era uma barreira para que eu pudesse continuar me motivando, trabalhando com as coisas que eu acredito que é hoje a justiça restaurativa. Aproveitando o ensejo, fala para nós da justiça restaurativa. Traz para nós aí o conceito, o trabalho que é desenvolvido, essa questão internacional. Conta para nós um pouquinho disso aí. Foi casual, assim, porque nessa busca desesperada de motivação, de achar o meu lugar na carreira, eu fazia audiências de custódia, né? Então, para quem não sabe, a audiência de custódia é quando o preso é preso em flagrante, ou uma preventiva, enfim, uma prisão provisória, e ele é levado à presença do juiz que vai decidir se ele vai continuar preso ou não. Naquela época, não sei como é hoje, isso há alguns anos atrás, eu ia
Eu passava a noite no Foro Central, no plantão, decidindo se soltava ou prendia. E aqueles que eu não tinha soltado durante a madrugada, na manhã seguinte, a gente ia escoltado, colete à prova de balas, enfim, para o Presídio Central, que hoje é chamado de cadeia pública, para se entrevistar com os presos. E eu eu já estava desmotivado com o direito penal, mas comecei a ver que as coisas se repetiam. Era pobre, negro, 18, 19 anos. E naquele dia, num domingo muito quente em Porto Alegre, eu ia almoçar com a minha filha, horas depois de fazer aquelas audiências. Sim. Num belo restaurante em Porto Alegre. E eu comecei a me dar conta que não era justo aquilo. Claro que ela não tinha cometido nenhum crime, ela não merecia estar no presídio, não é isso. Mas eu achava que essa desigualdade, enfim, porque eu via que aquele menino ali de 18, 19 anos, ele ia ser reposto por um soldado do tráfico. No outro dia, às vezes no mesmo dia. Ele ia ter que ser obrigado a se aficionar numa facção para sustentar o comércio que existe dentro de uma cadeia. E que aquilo era o começo de uma carreira criminosa. E eu achava que, não consciente, mas eu estava inconscientemente, eu não estava intencionalmente, mas eu estava conscientemente produzindo violência. Porque no momento que eu mantinha aquele réu preso, por mais que ele tivesse cometido um crime, ele estava entrando para a fábrica do crime. E eu não conseguia mais fazer isso. E eu respeito todos meus colegas que continuam trabalhando com direito criminal, porque é muito difícil a gente conviver com isso. Sem dúvida. Então, naquele dia, eu me desmotivei por completo, resolvi me afastar, foi aí que eu fui para uma turma recursal civil. E tô indo a Brasília, por algum motivo, encontro um desembargador no voo e digo para ele, olha, eu tô desmotivado, eu tenho tantos anos de carreira e eu não consigo me achar, acho que o direito criminal não tá funcionando, as penas só aumentam e o crime só aumenta. Eles, não, quem sabe tu pensa na justiça restaurativa, eu não tinha nem ideia do que era aquilo. Mas abriu a possibilidade de me habilitar para ser coordenador do nosso centro aqui em Porto Alegre, me habilitei sem saber do que se tratava. Caí lá, assim, de paraquedas e me apaixonei. Então a justiça restaurativa, basicamente, ela é uma filosofia que pressupõe o seguinte, as pessoas convivem numa pretensa harmonia numa sociedade. Quando um crime acontece, um conflito fraturante que vai acabar mexendo nessa harmonia, pretensa harmonia que as pessoas convivem, é preciso que as pessoas dialoguem a respeito e que possam, então, construir planos para o futuro. Isso não acontece no nosso sistema de justiça. A vítima, ela é totalmente alijada. Sim. Ela não pode, como nos Estados Unidos e em outros países, chegar na frente do acusado e dizer, tu me causaste dor, tu me causaste trauma. Muitas vezes um pedido de desculpas é muito potente, a gente tem a noção que não. E eu comecei a ver que tinha muita importância isso. E hoje, como é que a gente trabalha isso? Em escolas. Em escolas públicas. Então, essa situação que aconteceu recentemente do menino que esfaqueou lá os colegas, matou uma professora. O que dizem ali é que tinha bullying por trás. E isso é bem recorrente. O bullying é uma coisa muito séria, porque ele acaba internalizando muita violência na pessoa, muita frustração, e ele nunca é ouvido. Então, eu tenho andado por muitos colégios estaduais e municipais públicos em regiões de vulnerabilidade social em Porto Alegre, e a gente escuta isso dos adolescentes, que ninguém escuta eles. Ninguém escuta. E aí nós tivemos pandemia, nós temos problema de bullying, nós temos problemas de intolerância, de preconceito, e isso gera violência, isso vai acabar. E a justiça restaurativa trata disso, é uma justiça de relacionamento, de sentar para falar das nossas conexões como seres humanos. Pô, que legal, Fábio, que legal. Legal saber dessa questão, dessa filosofia, dessa forma de trabalho, desse centro. Fala um pouquinho mais para nós, como é que é desenvolvido esse trabalho hoje, né, nesse núcleo aí da justiça restaurativa. Fala um pouquinho também do teu canal, né, que tu criaste aí e tá trazendo conteúdo sobre a justiça restaurativa no Spotify e no YouTube, e também da questão desse projeto internacional aí que tu fez uma conexão. Conta para nós um pouquinho disso aí. Bom, a expressão justiça restaurativa, a palavra justiça, ela é com J minúsculo. Tá. Ela não pertence ao poder judiciário. Ah, legal. Inclusive, quando vieram canadenses aqui nos visitar, o pessoal do Chile também, eles estranharam que a justiça restaurativa estava no poder judiciário. Porque na maioria dos países do mundo não está. É uma justiça comunitária. É com J minúsculo. É a justiça como valor.
E restaurativo significa restaurar conexões que foram perdidas nesse mundo tão multifacetado que a gente tem hoje, né? Sim. Porque ela nasce inspirada nas primeiras nações. As pessoas conviviam em sociedades mais simples, em aldeias, né? Sim. E discutiam os seus conflitos em volta de uma fogueira. Então, até hoje a gente usa a mesma metodologia. A gente usa um bastão da palavra, que se chama, é um objeto que vai passando, e você tem que respeitar o momento que cada um está falando, e você vai construir alguma coisa a partir disso aí. Mas nós temos trabalho, sim, de justiça restaurativa no Poder Judiciário. Então eu coordeno em Porto Alegre um centro judiciário, como tu falaste, e ali a gente trabalha em 3 vieses. Um viés comunitário, que são esse trabalho com escolas, a gente trabalha com asilos, com idosos, a gente trabalha com moradores de rua, a gente trabalha com migrantes de outros países que estão sofrendo xenofobia, racismo, enfim, toda sorte de dificuldades. Nós temos um eixo organizacional, então, para atuar em conflitos que acontecem dentro da instituição. Então, uma unidade lá do Poder Judiciário está com um problema de clima organizacional, conflito, Sim. a gente vai lá. E a gente trabalha com os processos, sob demanda. Então, um juiz que tem um caso lá que acha que seria interessante trabalhar, na nossa metodologia ele encaminha, a gente faz as práticas, né? Então, a gente trabalha com 2 metodologias hoje. Do círculo, em que as pessoas vão sentar em volta de um círculo, como se fosse uma fogueira, e tratar dos seus conflitos, e a mediação penal, que a gente trouxe da América do Norte, que é a metodologia do face-to-face meeting. Então, um mediador, um facilitador, o ofensor e a vítima. Primeiro a gente trabalha com um, depois com o outro. Se os dois concordarem, a gente faz uma sessão conjunta. E isso pode ter uma influência lá no processo, inclusive criminal. Que legal. Como é que veio esse meu engajamento com o que está acontecendo no mundo, né? Sim. O Brasil trabalha com isso desde 1999, mas em muitos lugares o mundo está muito avançado. E como eu disse, quase toda o que está escrito em inglês. E existe um órgão chamado Fórum Europeu para a Justiça Restaurativa. E lá se trabalha não só na Europa, mas na América do Norte. Sim. E eu, como eu disse, né, eu sou um pouco meio metido, né? Acabei me habilitando para participar disso, mas eu achei, não vou me aceitar porque eu não sou europeu, né? E Te aceitar. me aceitaram. E eu disse, bom, agora eu vou ter que entrar, né? Hoje mesmo nós tivemos uma reunião. E é muito curioso, porque a gente vê assim, tem lugares do mundo, como nos países nórdicos, eles estão muito avançados. Se acontece um bullying na escola, ele já tem todo um protocolo do que fazer. Não só práticas restaurativas. O que deve ser feito com aquele aluno e com quem fez o bullying, com os professores, a partir de uma notícia. Já tem um procedimento a ser implementado. Que legal. Aí você vai me perguntar, tem como implantar isso no Brasil? Não sei, talvez. É possível. Mas a gente está hoje trabalhando também com uma situação que está acontecendo muito recorrentemente em escolas particulares. Hoje nós temos as bolsas. Sim. Então, às vezes, tem conflitos entre os alunos cujos pais pagam a mensalidade e os alunos de bolsa. Sim, então, a gente, às vezes, entra para fazer um trabalho para que as pessoas possam conviver em paz, né? E conviver no mesmo ambiente com tranquilidade. Exato. Eu já escutei bastante falar desse conflito aí nas escolas que tem acontecido. Isso vem nos preocupando, ainda mais na condição de pai, né? Nossos filhos aí estudando, o meu então agora iniciando o colégio, a gente sempre se preocupa nessa situação toda e escuta sobre esses casos que vão acontecendo na sociedade. Isso é preocupante, mas também é bom saber que existe um núcleo, um projeto que pensa em buscar soluções. Isso não é só em Porto Alegre, né? Tem colegas do interior, por exemplo, Horizontina, uma cidade pequenininha, né? Conhecida pela terra da Gisele Bündchen por ter as máquinas da John Deere, né? Sim. Todas as escolas da rede participam de práticas restaurativas. Isso vai ter um resultado, eu tenho certeza, porque as práticas restaurativas, elas são muito poderosas. O que eu quero dizer com isso? Elas fazem resultado muito rápido. Muito rápido. A gente fez até um documentário, tá no... Tu pediste para falar do canal, agora eu lembrei. Nós temos um canal do nosso centro no YouTube, chama Sejusc JR Poa, Sejusc JR Poa de Porto Alegre. Perfeito. E ali nós temos um documentário de 5 minutos em que a gente mostra como foi feito um trabalho numa escola pública de Porto Alegre. O meu canal no YouTube
chama-se Restorative Justice in Drops. Então é justiça restaurativa em pílulas, né? Sim. Porque ali são vídeos curtos, tá desativado no sentido de que eu tô devendo alguns vídeos, mas também tenho esse podcast no Spotify. Perfeito. Então ali a gente fala o que é justiça restaurativa, temas sobre como tratar de racismo com justiça restaurativa, como envolver a comunidade, temas que são da nossa ordem do dia nessa matéria. Ah, perfeito, perfeito. Muito legal, Fábio, saber, aprender um pouco sobre esse tema contigo. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes aqui do canal vão sair enriquecidos aí com esse nosso debate e com essas informações que tu tá nos trazendo e também vai despertar o interesse de muitas pessoas em buscar isso. Porque a pacificação dos conflitos é o melhor caminho. Sem dúvida alguma. E isso aí é um caminho que a gente tem que batalhar mais, divulgar mais e buscar essa situação. Fábio, entrando aqui numa outra seara, em algumas questões aqui de livros e tudo mais, eu sei que tu é um excelente leitor, e não só leitor, também como escritor, né? Quem acompanha o Fábio aí e vê as redes sociais tem textos não jurídicos, mas textos de altíssimo nível, assim, textos que mexem contigo, né? O Fábio tem textos maravilhosos já publicados. 2 livros que mexeram contigo na tua questão pessoal durante todos esses anos da tua carreira. Que tu teria um breve resumo para dizer assim, esse livro mexeu comigo por causa disso, e aquele outro livro mexeu comigo por causa dessa situação. Conta para nós 2 livros aí. Um livro que me chamou muita atenção na época em que eu voltei a estudar. Eu não vou lembrar bem do título, talvez tu lembre, mas aquele é um opúsculo, né? Um livrinho bem curto do Humberto Eco, que é Como Não Escrever uma Dissertação de Mestrado, alguma coisa assim. Daqui a pouco, depois na hora de editar, tu vai lembrar. A gente busca. Mas ele desconstrói muitas coisas, né? Às vezes, isso foi uma dificuldade que eu senti lá na Faculdade de Direito de Lisboa. Os europeus, eles são muito apegados a essa questão da metodologia dos trabalhos acadêmicos. Sim. Às vezes até em detrimento do conteúdo. E eles, assim, as citações têm que ser feitas dessa forma. E o Humberto Eco, com todo o seu brilhantismo... Perfeito. Né? Eu lamento que realmente eu não consigo lembrar o nome agora de cabeça. Mas se você jogar né, Como Não Escrever uma Dissertação, enfim, Humberto Eco, esse livro me chamou muita atenção. E eu não posso deixar de citar, mas aí puxando para a minha área, que se chama Trocando as Lentes. Esse autor chama-se Howard Zehr, ele é um neozelandês. Dá para dizer que ele é o pai da justiça restaurativa. Ele é o nosso grande referencial teórico. Por que Trocando as Lentes? Ele diz o seguinte: na lente retributiva do sistema penal atual, a gente quer punir, quer fazer sofrer, a gente quer saber quem é o culpado. Na justiça restaurativa, a gente pergunta para a pessoa: o que aconteceu com você? Né? Então, hoje eu estou muito mais aberto a obras que não são estritamente obras jurídicas. Perfeito. Porque a justiça restaurativa tem esse viés de trabalhar com essa transversalidade. Psicologia, antropologia, criminologia crítica. E é engraçado, porque essas são as perguntas que a gente faz. O que aconteceu com você? Porque você tem uma história. Né? Quando eu trabalhava com... talvez seja importante citar isso. Eu trabalhei muito tempo com crianças vítimas de crimes sexuais. Então eu via esse problema em escala. Eu julgava milhares de processos só sobre crianças que tinham sido violentadas sexualmente. Puxa. E isso eu escrevi num livro sobre isso, que mesmo uma criança de 4 anos que está ali na sua frente, ela tem uma história. Sim, tem. Talvez ela não consiga contar essa história, e ela é muito diminuta, essa história. Mas ela tem uma história, a gente tem que ter respeito por isso. E então eu comecei, se me permite, eu diria um outro terceiro livro, para não entrar então na área jurídica, que é um livro que só tem em inglês hoje, mas eu acho que vale a pena ler, que é daquela apresentadora Oprah Winfrey, que ela escreve junto com um psiquiatra que ela recebeu anos no programa dela, falando sobre trauma. Então o livro é What Happened to You, né? O que aconteceu com você? Ou seja, as pessoas têm um background, né? Às vezes o juiz tem que ter essa percepção. Quem sentou ali na tua frente, por mais que tenha uma pouca idade, uma criança que sofreu uma violência sexual, ela tem uma história dura, importante. Então, hoje eu estou mais aberto a isso, né? Mas poderia citar tantas obras, enfim.
Mas no aspecto metodológico, Humberto Eco, na justiça restaurativa, o Trocando as Lentes, e na parte mais da transversalidade, o que aconteceu com você da Oprah Winfrey. Não, show de bola. Tá anotado aí, recomendações de leitura são sempre importantes. Fábio, conta pra nós um pouquinho, uma questão bem subjetiva, assim, o que que é a felicidade pra ti, o que que tu faz e vem realizando aí pra construir uma vida épica na tua concepção de diversos fatores aí, o que que tu entende sobre esse tema? Eu acho que se a gente fosse trazer um pouco pro fio condutor da nossa conversa, né? Não tem como eu apartar essa questão da felicidade da carreira. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho certeza que se eu não tivesse me encontrado, eu talvez tivesse trocado de profissão. Hoje em dia é difícil, né? Quando a gente chega a uma certa idade, mas eu não ficaria mais 15 anos, que é o que eu tenho pela frente, 10 anos, aliás, na minha carreira, fazendo algo que eu no qual eu não acreditasse. Então eu acho que pode ser muito pessoal, mas para mim é estar atento a qual é o teu propósito de vida. Né? Claro que isso, dependendo da pessoa, vai ter algum componente de religiosidade, de fé, de experiência de vida, de alguma coisa que você passou muito importante, difícil, enfim. Mas para mim tem a ver com propósito. Né? Porque é isso que, na minha percepção, faz confluir na minha vida, a minha vida profissional, a minha vida pessoal. Perfeito. Hoje, quando eu vou como voluntário, porque eu sou um facilitador de justiça restaurativa, sou um trabalhador também. Eu não julgo os casos que me vêm, eu trabalho como facilitador e coordeno projetos. Então, quando eu vou lá ouvir um imigrante, por exemplo, que vem de Cuba, Sim. que era um médico lá e hoje é um faxineiro e está sofrendo racismo e xenofobia, aquela história dele toca em algum ponto da minha existência, alguma coisa que eu vivi, alguma coisa que... porque a gente, como juiz, a gente escuta milhares de pessoas durante a vida, né? Milhares. Sim. E então, eu não teria uma definição de felicidade, mas eu acho que talvez eu chova no molhado, mas tentar viver o presente, tentar não viver o presente, mas se encontrar no presente. Né? E uma coisa que eu aprendi muito com um amigo assim mais velho que eu é o seguinte: quando você vai dormir e está muito preocupado com uma coisa, você tem um prazo amanhã, um processo difícil, uma tentação oral, você tem que despachar com o ministro do Brasil, enfim, e você está muito preocupado com aquilo, tenta esvaziar a cabeça, tirar aquele pensamento. Porque às vezes no outro dia, às vezes a coisa já se resolveu e você nem dormiu, você não conseguiu descansar, não conseguiu relaxar, não conseguiu ficar atento ao momento presente, porque você já estava vivendo. E é engraçado que eu achava que isso não ia funcionar comigo. Mas eu comecei a exercitar isso. Não tem como eu resolver, isso só vai acontecer depois. E muitas vezes isso acontece. No outro dia a coisa já se resolveu, o ministro já despachou, não precisa ir até lá. Eu tenho certeza que deve ter histórias assim também. Não, então, sem dúvida. Acho que... Não sei se eu tô em busca de um momento épico, assim, mas acho que várias realizações que a gente vai colhendo na vida profissional e pessoal, a gente tem que comemorar. E sempre comemorar aquilo que é vitória. Me aceitaram no grupo lá de justiça restaurativa, mesmo meu inglês não sendo fluente. Vou comemorar isso, vou viver isso. Né? Não fiz uma faculdade brilhante, mas acho que vou lutar para tentar entrar no concurso de magistratura, lutar por isso. Sim. Eu acho que é isso. Não. A vida é luta, é resistência. Não, com certeza. É a resiliência, a insistência, o não desistir, né? Aquela frase, brasileiro não desiste nunca, né? E a gente tá nessa constância, nessa busca de nos aprimorar e diante das dificuldades que a gente passa, tem essa questão toda. Até porque, assim, essa coisa do sucesso, para mim, ela é muito relativa, é a perspectiva da pessoa. Claro. Eu tô realizado trabalhando com justiça restaurativa. Mas um dia eu tava estacionando meu carro no estacionamento do Foro Central e um colega se aproximou e disse assim: opa, faz tempo que eu não te vejo, tá trabalhando ainda na Disneylândia? Puxa. Eu sabia que ele tava com alguma sacanagem comigo, mas não sabia, né? É uma brincadeira. Mas na hora eu me dei conta que ele era colorado, né? Possivelmente. Com certeza ele tava falando da justiça restaurativa. Porque a gente é visto como os diferentões. Os que querem fazer a coisa diferente.
E aí eu tive presença de espírito e disse, claro que tô. Ah, porque tu trabalha lá com a justiça extrativa, né? É Disneylândia, né? Vamos combinar. Eu disse, claro. Mas tu acha que eu ia pedir demissão da Disneylândia? Melhor lugar para trabalhar? Claro que eu tô trabalhando lá. Aí ele disse, não, então tá, continua lá na tua utopia, enfim. Eu saí feliz para um lado, ele saiu feliz para o outro, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, às vezes, o sucesso é... Por isso que eu digo, é o propósito. Exatamente, exatamente. Eu acho que a felicidade ela uma questão muito particular. Eu posso ser considerado um juiz criminal fracassado. Porque eu cheguei a um ponto que eu achei que eu não tinha mais o que dar. Sim. E o que na realidade não é, né? Durante o período que tu trabalhou com a parte penal e as decisões, e eu já li decisões, melhor técnica e melhor escrita, né? Mas se em determinado momento da tua vida tu chegou e analisou e disse assim, cara, eu quero uma coisa diferente, eu quero um novo propósito, eu quero um propósito que me faça brilhar os olhos, eu quero acordar de manhã, estar motivado e essa motivação vai me fazer sorrir e quando eu consigo chegar e alcançar isso, isso é satisfatório. Eu vou te dar o meu exemplo de hoje, né? Nós estamos aí começando um novo projeto que é trazer essas entrevistas e essas histórias e o debate desses operadores do direito, que eu considero de alta performance, porque são pessoas que já chegaram a um nível de sucesso, chegaram num ponto da carreira que eu considero como brilhante, e essas histórias são histórias que vão acrescentar na vida de muitas pessoas. Então, esse nosso bate-papo, esse nosso debate vai trazer muito a inspirar pessoas. Que as pessoas escutem a nossa conversa e se sintam tocadas, se emocionem como eu me emocionei aqui no caso da menina da adoção, se emocionem com pílulas que a gente traz aqui e que vão fazer o teu dia na academia, o teu dia no almoço ser diferente e que se tu tá triste tu possa ficar feliz, que tu possa girar aquela chave, porque a gente não tá feliz e alegre o tempo todo, mas a gente treina e busca essas questões para estar de uma forma tranquila. Eu costumo dizer que as conexões em família nos trazem grande felicidade, né? As amizades nos trazem grande felicidade. Eu recordo de uma forma muito alegre os inúmeros encontros que nós tivemos com os nossos amigos. Momentos de confraria, momentos em que o Fábio cozinhou e é um excelente chefe de cozinha, né? Quem não teve esse privilégio ainda de experimentar, o Fábio Se tiver um bom vinho, aí ajuda. Com bom vinho ajuda, né? Mas esses momentos que a gente faz, que a gente reúne os nossos amigos e que a gente conversa e dá risada, são coisas que marcam. E esses momentos são felicidade. E essa felicidade é o que faz com que a gente tenha recordações. E ao longo da nossa trajetória, a soma dessas recordações nos faz pessoas melhores ainda. Então, é todo esse contexto, é toda essa situação. Bom, Fábio, eu que já venho acompanhando a tua vida há alguns anos, nos últimos anos tu conciliou de uma forma muito legal a questão trabalho, estudo, alimentação e exercício físico. E eu vou te falar, cara, é uma inspiração, né? Eu vejo assim, tu e a Dani fazendo esporte, jogando beach tênis, jogando tênis. Eu até tive que dar uma segurada no tênis porque fui pego aí com um túnel do carpo na mão, então tive que dar uma segurada. Mas eu vejo essa questão toda da tua soma de um planejamento que eu vou dizer que que te traz uma vida épica, né? Que é a questão da saúde física, saúde mental, que é o primeiro alicerce. Porque sem saúde tu não trabalha e sem trabalho tu não sustenta a tua família. Então essas três coisas eu sempre penso e todo dia, hoje eu bato na tecla. A primeira coisa é a gente estar com a nossa saúde em dia. Conta pra nós o que tu tem feito aí nessa tua rotina diária. Infelizmente eu tive um problema de saúde também, né? O fato de correr há muitos anos cobrou um preço, né? Porque eu acabei tendo um rompimento parcial do meu tendão de Aquiles. Então quem já teve isso sabe. Porque eu não tive o rompimento total, mas é sempre muito angustiante fazer uma atividade física que tem impacto e não saber se tu vai romper total. Porque se tu romper total, cirurgia e 1 ano de muleta, né? Sim. Mas, como eu te disse,
desde a minha adolescência, por causa de uma ex-namorada que eu tive, que corria, e era muito raro as mulheres correndo naquela época, porque as pessoas mexiam na rua, né? Aquela coisa do machismo, enfim. Eu sempre usei a corrida como algo que dava uma regulada na minha cabeça. Não tinha como eu passar no concurso se não fosse a corrida. Sim. Então eu sempre usei. Eu me lembro quando eu cheguei em Jaguarão, morava ali a 20 quilômetros do Uruguai, da Lagoa Mirim, e em vez de almoçar, eu ia correr para fazer a audiência da tarde, para entrar mais relaxado nas audiências. Então eu sempre tive o esporte, porque é algo que foi sempre incentivado pelo meu pai, né? Meu pai, com 82 anos aí, jogando tênis, golfe. Então ele tirava a gente da cama pequenininho. O Dr. Paulo é épico, eu conheço. Tirava a gente pequenininho da cama pra gente fazer o Cooper, né? Nos anos 70 era o tal do Cooper, tu não era nem dessa época. Não era nem nascido. Não. Então, e hoje eu sou casado com uma mulher que corre 10 quilômetros todos os dias, né? Sim. Há 25 anos, então... Mas infelizmente eu tive esse problema, mas realmente, não tem como na minha opinião, não tem como tu equilibrar o desgaste mental e mesmo físico, né? Sim. Já fiz júri que duraram 3 dias, enfim, se tu não tem um esporte. Tem pessoas que vão para meditação, enfim. Para mim tem que ser alguma coisa que impacte, que faça eu suar, que faça eu sofrer, enfim, né? Tu faz meditação, Fábio? Faço. A meditação é uma coisa muito boa, é um exercício. Hoje eu faço diariamente, né? Na hora de dormir e em finais de semana, de uma forma consciente, chegando àquele estágio de transcendência, né? Que tu sente o teu corpo, tu não sente o corpo, mas tu não dorme. E a meditação é um fenômeno. Mas isso eu acho que é uma coisa muito da minha geração e um pouco da tua também. Sim. A gente viveu uma geração em que a gente não tinha nada. Tinha um canal na TV, preto e branco, quando pegava, tudo era difícil, não tinha celular, enfim. E hoje, ainda jovem, eu não vou dizer que eu me considero um velho com 52 anos. A gente tá desfrutando disso. Sim. Eu vejo meu pai com 82 anos. Ele usa todos os aplicativos, usa o Nômade para passar dinheiro. Hoje a gente só não aprende as coisas se não quer. Não, exatamente. Se quiser fazer um tutorial de meditação, vai achar milhares de... Não de graça, né? Porque tudo tem um preço. Não, claro. Mas, na verdade, tu vai encontrar. Se tu quiser aprender uma língua, tu pode estudar sozinho. Então, a gente está vivendo um momento de muita abundância no mundo, eu acho. Só que tem que estar atento, né? Sim. Se eu quiser ficar olhando no dicionário, no noticiário todo dia com crimes, isso vai sugar a minha energia. Sim. Quando acontecem esses crimes horrendos, assim, eu não abro esses vídeos. Eu também não. Eu não abro porque isso traz uma energia muito ruim. Então eu tento me focar naquilo que é positivo. Exatamente. Se eu tiver que ver isso num processo, eu vi o processo todo da Boate Kiss. Sim. Eu folhei todo o processo. É horrível. Sim. Mas eu tive que fazer isso. Agora, eu não vou procurar espontaneamente. Claro. Então não é só meditar. Também é olhar para as coisas que vão te fazer bem. Perfeito, Fábio, perfeito, concordo. Isso é meditar de olho aberto. Né? É meditar de olho aberto. E a gente tem que fazer o famoso orar e vigiai, né? Isso orar aí. E vigiar e te cerca de coisas positivas, que isso aí vai fazer bem pro teu dia a dia. Fábio, conta pra nós aí, ao longo da tua vida, tu teve alguns momentos difíceis, entre eles a questão da pandemia. Qual foi o momento mais difícil da tua vida? Foi na pandemia ou foi em algum outro momento? E o que tu fez para superar isso? Olha, claro, muito pessoal isso, mas claro. Acho que foi na pandemia, assim, porque eu nunca tive eu tenho meus pais vivos, né? Sim. Tenho meus irmãos vivos, enfim. Mas eu tinha tido, há mais ou menos 10 anos atrás, eu tive um problema com uma bactéria muito agressiva. E isso quase levou a minha vida com 44 anos. Puxa. E na época foi muito difícil porque eu pensava, nossa, eu sou muito jovem para morrer com 44 anos. Sim. Tinha entrado numa nova relação, estava começando uma nova relação, estava vendo minha filha crescer, enfim, se tornar uma moça, né? Sim. E aí quando veio a pandemia, eu fiquei mal novamente, mas naquela época não havia leitos hospitalares, então eu tive que fazer o tratamento em casa com 60% de lesão no meu pulmão. E naquele momento veio um filme na minha cabeça, da época da bactéria. Eu achava que dessa vez eu não ia passar por isso.
E o brabo é que eu acabei sofrendo em silêncio, porque eu não queria comentar isso com ninguém, na família, com amigos, enfim. Sim. Mas foi um momento bem difícil, assim, porque eu achei assim, bah, ganhei uma chance. E aí veio de novo essa situação, mas graças a Deus acabei passando, perdi pessoas próximas, enfim. Mas eu acho que esse foi o grande momento. Eu acho que todos os outros serviram como aprendizado, mas quando você vê a vida, né, e quando você tem pessoas que dependem de Sim. ti, como a minha filha, aí pesa mais, né? Pesa, pesa. Não, é difícil. A pandemia mexeu com todo mundo. Fora a questão emocional, né, enfim. Né? Fora o emocional, fora a situação toda. Não é fácil, né? A gente tem visto aí, é bem preocupante. Fábio, vamos entrar no tema inteligência artificial. Nós estamos aí diante de uma nova ferramenta que traz grande novidade, ChatGPT, né? E nessa semana saiu um manifesto assinado aí, né, por grandes personalidades aí do mundo da tecnologia. O que tu acha dessa questão aí, dessa inovação? O que tu vê que vai ser positivo ou negativo nessa, digamos assim, nova revolução tecnológica, se é que a gente pode dizer que isso está trazendo uma nova revolução? Eu entendo que sim, né? Porque eu estava escutando na rádio ali e fiquei impressionado com um relato que tu fala com o aplicativo, me redige um e-mail de forma gentil falando pro funcionário que ele chegou atrasado e o e-mail é feito, então, né, aí tu começa a pensar, faz aqui a petição inicial, uma reclamatória trabalhista, eu quero hora extra, hora entre a jornada e quero fazer aqui mais o pedido da periculosidade. Começou a trabalhar na data tal, assinou na data tal. E sai a petição pronta e já calculada. Imagina isso, né? Então tu vai ter que revisar, obviamente, porque tu não vai estar assinando um trabalho sem revisar, mesmo sendo feito por uma ferramenta que promete aí encantos, mas que também trouxe um certo alerta, né? Para onde é que tu acha que a gente vai caminhar com essa inteligência artificial aí? Aí eu acho que volta para o que eu estava dizendo antes, né? Eu sou uma pessoa de uma geração totalmente analógica, que hoje sou forçado a viver com essas tecnologias. Esses dias eu estava assistindo, acho que no YouTube mesmo, uma entrevista com uma grande especialista em inteligência artificial, e ela dizia qual é a diferença. Poderia falar do ChatGPT, mas ela usou esse exemplo, mas poderia usar outras plataformas. É que antes você tinha a Alexa, tinha o Google Home, enfim, mas hoje a questão é que há muita inteligência humana trabalhando para alimentar aquele conteúdo. Sim. E isso que deu hoje, por isso que as pessoas estão impressionadas. Eu uso essa ferramenta para estudar inglês e francês. Eu uso. E acho que, por exemplo, para esse tipo de situação, tem professores de língua dizendo, vai acabar com o meu emprego. Não vai acabar. Mas realmente é poderoso. Tem me auxiliado muito, assim. Para me preparar para uma reunião, enfim. E você fica realmente impressionado com o nível de acuidade que a ferramenta tem naquele assunto. Eu acho que tem os seus problemas também, né? Como a gente estava falando de vida acadêmica, Sim. Problema com como é que chama quando a pessoa imita o trabalho do outro? O plágio? O plágio acadêmico. Sim. Acho que isso vai ser recorrente. Nossa, é impressionante. Sim. Porque se eu falar aqui, me fale aqui sobre trabalhos em escolas no Brooklyn sobre justiça restaurativa. Em 10 segundos ele vai dar um relatório. Não. E aquilo é muito fidedigno. Sim. E hoje a gente tem pouco tempo. Então, acho que isso desestimula um pouco também a criatividade. Mas eu acho que se usada como uma ferramenta a mais... Agora, eu me confesso ignorante nessa parte. Eu não sei. Quando eu fiz a minha conta ali, eu tava pulando num abismo. Eu não sabia. Sim. Eu tava curioso, né? Assim Claro. como quando eu comecei a investir em ações, eu também não sabia. Tava fazendo a coisa certa. Mas a gente é tentado, a gente é desafiado a participar dessas coisas. Sim. No que eu tenho utilizado, que é muito restrito para aprendizado de línguas, realmente é revolucionário. Eu tenho acompanhado... Mas eu tenho me preocupado em ouvir as pessoas também que criticam. Sim, sim. O que a gente pensa, e pegando o que tu disse, eu concordo, as pessoas vão se tornarem, eu entendo que um pouco preguiçosas no desenvolvimento de textos.
E hoje o que eu priorizo, pelo menos no trabalho, e eu tenho certeza que tu também faz isso. Onde é que a gente tem aí um grande desenvolvimento? E eu sou o estilo de advogado, e existem vários outros escritórios que seguem o mesmo estilo que o meu, que é uma advocacia mais artesanal, né? A gente produz peças do zero, casos que ainda não passaram pelo escritório chegam lá e a gente senta, estuda e desenvolve, com base na doutrina, com base na jurisprudência. E tu imagina se a partir do momento da ferramenta ela traz tudo pronto. Eu acho que incentiva uma certa preguiça Concordo. nesse desenvolvimento e vai fazer com que tu perca uma certa habilidade. E também ela vai incentivar o erro, porque as pessoas não vão revisar do início ao fim. É isso, eu concordo. E aí tu pensa também sendo aplicada na questão do judiciário. Sentenças que já em alguns estados estão sendo proferidas pelo chat GPT, um exemplo, acho que é o Nordeste ou Norte, se não vão estar cometendo injustiças. Tu mesmo trouxe aqui um caso épico durante a tua carreira que mexeu contigo e que tu julgou da melhor forma e o tribunal manteve. A gente se pergunta, será que a inteligência artificial julgaria da mesma forma? Será que a inteligência artificial teria um senso de humanidade, assim como tu teve em buscar a melhor decisão amparado na doutrina e na jurisprudência, mas buscar uma decisão nesse sentido? E é curioso isso tu falar, porque a minha área hoje, dentro do que eu faço no Poder Judiciário, para além dos meus processos da turma recursal, é totalmente artesanal. Sim, A gente trabalha com diálogo, histórias de pessoas. perfeito. Não tem como aplicar a inteligência artificial. Por outro lado, acho que que a gente estava falando antes, que me impressionou muito durante a minha carreira, a capacidade que os advogados têm de criar teses novas que vão fazer o direito vivo. Perfeito. Se a gente entregar para a inteligência artificial isso, é o que já está posto, né? Sim. Ela não vai criar nada. Não. Ela pode associar questões que estão nascendo com questões de aposta. Não vai sobrar espaço para inovação. Não. E é engraçado, porque a gente vê a inteligência artificial como inovação. Sim. É um paradoxo. É. Porque se o advogado não tem aquelas noites que ele tem aquele insight, como tu certamente já teve várias Sim, vezes, como todos sim. nós temos, né? Exato. Um dia tu tá no meio da madrugada, com uma questão complicada, preciso tomar nota disso. Achei a solução. Né? Ou vou provocar isso, que ainda não existe. Posso estar falando besteira, mas o algoritmo não vai dar conta disso. Porque ele não vai inventar nada. Ele pode associar coisas, inovações ou não. Agora, quem vai despertar para novas soluções, para provocar novas questões, é a mente humana. Não tem como fugir disso. Não, perfeito. Agora, podemos fugir disso? Acho que não tem mais como. Acho que é um ponto sem volta. Não, também acho. Agora, Justiça 4.0. Eu tento utilizar da tecnologia algo que... Porque, assim, eu já trabalhei muito no judiciário com gestão e inovação. Então, a gente fazia cursos com a Gerdau, com a Copesul, com a Coca-Cola. Foram muito úteis. Tenho até hoje esses diplomas porque me deram uma visão de gestão de processos que a gente não tem como juiz. Então, por exemplo, quando veio a pandemia, eu fiz um curso de Design Law, né, Virtual Law. Então, o que eu criei? Eu não podia atender o advogado virtualmente. Eu criei um canal no YouTube, profissional, e eu fiz um card, assim, um print, em que eu colocava advogados durante a pandemia, como entrar em contato. Botava ali alguns elementos estéticos, mas sem muita poluição, conforme eu aprendi no curso. Claro. E ali eu colocava um QR Code, o advogado acessava um vídeo de 40 segundos, em que eu pessoalmente dizia: se o senhor quiser falar comigo, deve fazer isso, aquilo. E foi até premiado isso. Puxa. Mas veja, é uma ideia simples, não foi nada demais. Então o que eu quero dizer, inovação para mim não significa grandes tecnologias, grandes avanços tecnológicos. Inovação para mim é tudo aquilo que rompe um paradigma num determinado processo que traz melhoria para a vida das pessoas. Se aquilo ali trouxe melhoria, é inovação. Podia ser nada tecnológico, mas eu vi que os advogados elogiaram muito pelo seguinte: bastava ele clicar ali com o celular, aparecia eu em 40 segundos num vídeo dizendo: o senhor faça isso, aquilo. E atendi os advogados assim, aí atendi eles via Zoom, enfim. Perfeito. Não foi nada demais. Mas pensou numa saída, então, numa assim, alternativa e numa coisa boa. A tecnologia ela não tem régua. Eu Sim. acho que é aquilo que é capaz de trazer uma
uma melhoria para um processo determinado, né? Para a vida das pessoas, enfim. Sim. Bom, quase entrando aqui na nossa parte final, antes de chegar na pergunta final, tem a parte da nossa pergunta, o bate-volta aqui, que eu queria trazer para o Fábio. Eu vou te fazer a pergunta e tu me diz apenas uma palavra. Fábio, um time de futebol. Isso é difícil. Grêmio Futebol Porto Alegrense. Uma linda mulher. Poderia dizer que é minha mulher, mas é muito óbvio. Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Um homem de estilo. Alexandre, nosso amigo aqui. Muito obrigado. Não, mas é verdade. Aqui pro pessoal ficar sabendo, né? O Alexandre é meu consultor de perfumes aqui, né? Normalmente os perfumes que eu uso são os que ele já usou. Não os que ele me doou, né? Mas aqueles que ele recomenda. Né, ótimo. Um jogador de futebol épico. Eu sei que é uma palavra, mas eu não posso não dizer o Suárez. Porque o que ele trouxe de autoestima para nós gremistas é uma coisa que eu achei que não ia ver mais no futebol. Suárez. Concordo. E ele parece que é o estagiário, que ele é o cara mais humilde. O primeiro a chegar, o último a sair. Luizito Suárez. Churrasco ou sushi? Não dá para dizer os dois. Não. É engraçado isso, que depois que eu morei em Portugal, eu comecei a comer muito peixe e pouca carne, porque lá é muito caro, né? Sim. Hoje eu quase sou mais sushi, mas para não decepcionar meus amigos, eu vou dizer que é churrasco. Um vinho. Aquele que eu não tomei ainda. Aquele que eu tô guardando pra ti. Dizem que é bom. Um filme. Um filme. A Lista de Schindler. Perfeito. Uma música. Uma música. The Sound of Silence, do Simon & Garfunkel. Perfeito. Acho linda essa música. Fábio, entre teus amigos aí, eu sei que tu já experimentou diversos churrascos, né? Dentro da jurisdição aí tem vários juízes que são muito bons churrasqueiros, né? Alguns deles eu já até conheci. Quem é o melhor churrasqueiro, na tua opinião, de todos aí que já teve o privilégio e a satisfação de desfrutar de um bom churrasco? Olha, essa pergunta é fácil. Eu acho que é tu, Alexandre, porque na verdade... Eu fico honrado. Por que eu digo isso? Eu já vi tu fazer todo tipo de churrasco. Eu só sei fazer um tipo. Eu faço hoje só a parrilla e mal é mal. Tu faz a parrilla, tu faz o raiz, tu faz o ponto que o cara quer, com mais sal, menos sal. Mas tem vários, mas eu acho que realmente o teu churrasco é diferente. O meu irmão que não me ouça, né? Porque eu acho que ele é um grande churrasqueiro também. Não, o Cristiano com certeza. Mas dizem que tu és um mestre aí da arte, né? A gente tenta se empenhar, né? E sempre trazer o melhor corte, o melhor ponto e agradar. O churrasco do Alexandre é diferente mesmo. E agradar a todos aí. No final do ano agora a gente vai ter um grande churrasco aí, tu já vai estar convidado aí, que vai ser a reunião do pessoal do canal e dos outros produtos aí que a gente vem desenvolvendo. Que ótimo. Fábio, finalizando agora aqui, é uma frase que te inspira, uma frase mindset, que essa frase é a minha mentalidade diária, eu acordo, eu durmo, eu penso nessa frase, essa frase durante a semana é a frase que mais me motiva. Qual é a tua frase? Já que a gente é muito amigo, me permitiria dizer duas que são bem curtinhas? Claro, sem dúvida. Tem uma que é de um grande amigo meu, só que ele já faleceu e ele não sabia que era meu amigo, que chamava Belchior, cantor. Tem uma música dele que chama Alucinação, e quando eu vou falar para novos juízes, eu digo: vocês têm todos os conceitos jurídicos na mão, vocês estão à ponta dos cascos, né? O pessoal recém passou num concurso, sabe muito mais direito que eu hoje. Então, eu digo para vocês, eu não estou interessado em nenhuma teoria. Amar e mudar as coisas me interessa mais. E uma outra frase que eu gosto muito, que é uma frase, acho que do cancioneiro popular, de algum anônimo, e que tem muito a ver com aquilo que a gente falava, de dormir com preocupações, de não saber se tu vai conseguir, se o dinheiro vai dar, se vai conseguir aquela promoção, enfim, que é: começa a caminhar que o caminho se abre. Isso é uma verdade quase, eu acho que da física quântica, né? Começa a caminhar que o caminho se abre. Porque muitas vezes a gente fica preso em planejar. Sim. Né? Então, eu uso o meu exemplo. Eu resolvi me inscrever lá naquele grupo de trabalho europeu. Achei que não ia ser, mas fui.
comecei a caminhar. O caminho se abriu. E todas as vezes que eu fiz isso na minha vida deu certo. Então, um dia eu estava numa palestra e eu ouvi essa frase. Começa a caminhar. Ah, mas como é que eu faço? Como é que eu monto esse projeto? Cara, começa. A coisa se abre. Começa a caminhar que o caminho se abre. É. E eu vou levar essa frase hoje, eu fiquei tocado por ela, realmente. Achei uma frase épica, Fábio. Parece muito que foi alguém que fez o caminho de Santiago, alguma coisa assim. Mas é uma grande verdade, quase metafísica. Assim. Não, perfeito, perfeito. Bom, pessoal, nós estamos aqui. Eu sei que vocês queriam um pouquinho mais com o Dr. Fábio aqui. Foi um papo épico. A gente trouxe vários assuntos interessantes. Falamos de justiça restaurativa. O Fábio trouxe toda a trajetória dele. Fábio, eu gostaria de te agradecer imensamente ter aceito o convite, a nossa proposta, esse nosso projeto. O canal está sempre aberto, nós estamos de portas abertas aqui, inclusive com certeza mais para frente tu voltará para a gente debater outros assuntos. Você está aqui então assistindo a Lê Simões Cast, o épico mundo jurídico, analisado pelos operadores de alta performance, e eu hoje entrevistei aqui o Dr. Fábio Vieira Herth, meu amigo juiz de direito. Fábio, mais uma vez, muito obrigado, gratidão eterna aí, ficou muito legal. Bom, eu que agradeço, Alexandre, e tenho certeza que esse canal, como tudo que tu fazes, sempre me impressionou em ti. Duas qualidades que me impressionaram desde o começo, mesmo tu sendo bem mais jovem que eu. A ousadia de alguém dizer, não, isso não é pra ti. Não, botar o pé na porta e dizer, não, isso é pra mim. Me impressionou isso logo que eu te conheci. O que não significa arrogância, mas vontade de querer progredir. Sim. E segundo, essa extrema capacidade que tu tem de comunicação. Isso acho que são pouquíssimas pessoas que têm, né? O carisma, a capacidade de comunicação. E por isso que eu tenho certeza que esse canal já é um sucesso e fico muito honrado de ter sido uma das pessoas a ser convidadas. Conta comigo. Perfeito. Fábio, eu que te agradeço mais uma vez, assim, a nossa amizade e trazer aqui para essas pessoas que estão nos ouvindo nas plataformas de áudio e vão nos assistir no YouTube. A gente quer trazer histórias que toquem as pessoas, que acrescentem as pessoas. Eu tenho certeza que hoje nós geramos um conteúdo de extrema relevância e muitas pessoas aí vão se sentir tocadas. Pessoal, segue aqui o nosso canal, clica no compartilhar, monta a sinetinha, nos segue também lá no Instagram, tá bom? A Lê Simões Cast, o épico mundo jurídico. Eu, Alexandre Simões, trago aqui para vocês um grande abraço. Muito obrigado pela nossa audiência. Era isso aí.